a professora Amélia Azal. Eu vou ler o currículo da professora. É arquiteta, graduanda pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Possui especialização em Engenharia Clínica pela Universidade Católica de Salvador, em Arquitetura de Sistemas de Saúde pela Universidade Federal da Bahia e em Gestão de Sistemas de Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Amélia é professora do curso de especialização de Arquitetura Aplicada à Saúde da Universidade de Salvador, Unifax, coordenadora do Departamento de Infraestrutura do Hospital Aristides Maltês e é diretora regional da Bahia da BDH. Seja bem-vinda, Amélia. Você tem 20 minutinhos e fique super à vontade. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer imenso, assim, uma honra dividir essa mesa com esses maravilhosos amigos aqui. Eu vou falar agora um pouco sobre a arquitetura da unidade de radioterapia. Então, a unidade de radioterapia, ela é parte de um conjunto do tratamento do câncer, né? Então, o câncer é uma doença que ela pode ser tratada através da cirurgia, da quimioterapia, radioterapia, ou no transplante, ou a combinação dessas formas de tratamento. E o meu estudo aqui é sobre a unidade de radioterapia. A gente vai falar um pouco sobre as especificidades da arquitetura, né? E essa estatística aqui mostra, né, a relevância do tema. Observem que o câncer ele está entre as duas maiores causas de morte, né? Esses dados são de 2019. Aqui, especialmente em Salvador, ele passou de terceira para a segunda causa de morte. E Bahia, né, ele também transcendeu aí essa marca. Então, mostra realmente a relevância da gente estudar e divulgar, e entender como funcionam essas unidades de radioterapia que faz parte do tratamento do câncer. A política nacional do SUS, né, como o SUS realmente ele é campeão assim nessa estruturação dos principais agravos que acomete a população do país, e a rede de atenção ao câncer é uma preocupação já há muito tempo. Essa portaria 874 de 2013, ela traz para a gente os principais princípios e diretrizes na atendimento integral ao paciente portador de câncer, desde a promoção à saúde, a prevenção do câncer, a vigilância, monitoramento e avaliação, o cuidado integral, ciência e tecnologia, educação e a comunicação em saúde. Acredita-se que com esse conjunto de diretrizes bem estruturados, eficientes, a gente conseguiria reduzir a mortalidade por câncer no país. Essa resolução eu trouxe aqui para vocês, essa portaria, na verdade, ela é de dezembro de 2019, ela reestrutura, ela reorganiza as definições entre o NACOM e CACOM. Eu vou pedir um segundo, porque começou uma maquita aqui, eu vou fechar a janela, só um instante. Melhorou agora, né? Então, os UNACONs, eles são dessa forma organizados, né, com serviços de radioterapia, hematologia, o CACOM, e essa portaria de 2019, o que ela traz de diferente é não habilitar novos serviços de oncologia clínica de complexo hospitalar e serviço isolado de radioterapia. Esse tipo de serviço, eles não estão mais sendo habilitados. Trago aqui os parâmetros de dimensionamento dessas unidades, UNACOM e CACOM. Segundo a portaria 140, é necessário um estabelecimento para cada 500 mil habitantes, com base no IBGE, e um estabelecimento a cada 900 novos casos de câncer. Então, isso é projetado na população aqui da Bahia, IBGE 2018, a gente tem, pelos dois parâmetros, a necessidade de 30 estabelecimentos para tratar o câncer. Em 2018, a gente tinha aqui 19 unidades. Existe o plano, né, de organização no Estado dessas unidades para atendimento ao câncer, e ele vem sendo, a cada gestão, aprimorado e avançado, e, de fato, a gente tem visto um avanço para o interior do Estado da Bahia de unidades de atendimento, desafogando um pouco a capital.
embora ainda seja um movimento que precise melhorar e atender mais a população, mas já há um movimento significativo de unidades no interior do estado. Aqui também é um parâmetro para planejamento das máquinas de radioterapia, que é o que eu vou focar aqui nessa apresentação. Então, a OMS define uma máquina a cada 6.000 habitantes, e a portaria 741, ela traz um equipamento para 600 casos novos, né? No caso aqui na Bahia, hoje a gente tem 17 equipamentos, fontes do Ministério da Saúde, e seria necessário, com base nesse parâmetro, 45 equipamentos. Aqui tem algumas legislações que são aplicadas à área, tem a resolução A20 de 2016, a CENEM, né? Nessa área, na radioterapia, além da gente habitualmente aprovar os projetos em prefeitura, vigilância sanitária, e patrimônio, às vezes acontece, né? A CENEM também é um órgão que a gente precisa fazer a validação do projeto dessa unidade, e esse é uma responsabilidade da física médica, é conduzido por ele, mas um trabalho feito em conjunto com os arquitetos. Então, a unidade de radioterapia, ela faz parte da atribuição 4, prestação de atendimento ao apoio diagnóstico terapia. Aqui estão as atividades que são exercidas nessa unidade, como consulta médica para o planejamento e programação da terapia, realizar procedimentos de enfermagem, programação dos procedimentos radioterápicos, preparo de radioisótopos, processamento de imagem, aplicar radiação ionizante, enfim, essa relação de atividades consta na RDC 50, 2004. A unidade de radioterapia, ela, conforme a RDC 50 também, a gente tem os ambientes que são obrigatórios, os ambientes de apoio e os ambientes opcionais. Nos obrigatórios, a gente tem o consultório indiferenciado, que pode ser em loco ou não, né? A observação de pacientes, posto de enfermagem, confecção de moldes e máscaras. Esse é um ambiente que hoje algumas unidades não se utilizam desse ambiente devido ao tipo do equipamento e do tipo do tratamento que é feito, mas algumas unidades ainda é necessário que esse ambiente exista. Planejamento da física médica, área de comando e a sala de terapia são os obrigatórios. Eu vou mostrar aqui o estudo do caso do Hospital Aristides Maltês. O Aristides Maltês, ele é o primeiro CACOM do estado, ele foi fundado em 1936, inaugurado em 1952, é uma instituição 100% filantrópica, ele tem o atendimento 100% SUS, possui 255 leitos, com a área construída de 21 mil metros quadrados, 978, num terreno próprio de 20 mil metros quadrados. Nessa foto aérea aqui, a gente vê o prédio principal, que é o prédio que a fachada é tombada, né? Esse prédio, inclusive, a pesquisadora Luciane usa ele como objeto de estudo. Ele é um exemplar da arquitetura moderna, com a fachada tombada. São 6 pavilhões e 3 anexos. Conta internamente no seu parque de imagem com 4 aceleradores, um simulador, 3 tomógrafos, uma ressonância, uma gama-câmara, 10 salas cirúrgicas. O Aristides Maltês, ele é campeão em cirurgia SUS do Brasil. Ele é quem mais realiza cirurgias oncológicas no Brasil. Um irradiador de sangue e 46 poltronas e leitos de quimioterapia, que é o foco do CACOM, né? Químio, rádio e cirurgia. Então, aqui eu trago para vocês a planta da unidade de radioterapia deste hospital. Ela tem 1.500 metros quadrados. Nesta imagem, a gente vê o zoneamento dessa unidade. Em azul é a área de tratamento, a área de diagnóstico. A área verdinha é a área de apoio logístico. E a área lilás, a parte de atendimento ambulatorial. Então, é importante a gente entender que essa unidade, ela possui um zoneamento bem peculiar no sentido da segurança com relação à radiação. A CENEM, ela estabelece, como a gente tem na RDC 50 a área crítica, semicrítica e não crítica, a gente tem a zona livre, semilivre e a zona restrita, área restrita. Então,
A zona próxima aos aceleradores, o corredor de acesso, a área contígua aos aceleradores, ela é uma zona semicrítica. As salas dos aceleradores, semicrítica não, semi-livre, né? E esse entendimento desse zoneamento que a CEMEN coloca é importante porque um paciente que vem para uma primeira consulta para iniciar o seu tratamento, ele não precisa adentrar a zona onde está sendo o outro paciente tratado. Então, os consultórios aqui nessa parte retangular aqui em cima, por exemplo, o paciente tem acesso por essa porta aqui no corredor, vem para a consulta e retorna sem precisar entrar nessa área aqui da mancha azul, que é onde está sendo feito os tratamentos, né? É uma área de responsabilidade também da física médica, no controle de acesso, é uma área que precisa ter portas, né, limites bem definidos, por conta justamente desse controle da radiação. Aqui está a conta de fluxo, o acesso aqui por esse hall de escada, elevadores, né, tem essa área aqui onde sai os resíduos por esse portão para a área externa, funcionários, médicos, todos entram aqui por essa porta principal e passam para esse corredor de serviço aqui apenas as pessoas que vão se dirigir às áreas de tratamento para os aceleradores ou para fazer a simulação. Mais na frente a gente mostra isso em detalhe. Essa planta aqui é uma planta que a gente elaborou para reformar esse setor. Como é muito comum em saúde, a gente não para o serviço para reformar. Então, essa estratégia de como vamos fazer, ela faz parte do pensamento de projeto, que às vezes você projeta, mas não consegue executar da forma que você planejou. Então, essa planta foi o pensamento em etapas. Essas estrelinhas vermelhas que vocês veem aí são justamente as partes rígidas, né, onde a gente não podia mexer. Observe a espessura de parede dessas salas dos aceleradores lineares, isso é para conter, para barrar a radiação. Então, essa parte aí não foi mexida, ela foi simplesmente remodelada por dentro, né? E aqui a gente tem um acelerador, aqui seria o segundo acelerador, essa área daqui é o outro acelerador, e aqui um simulador. E essa área aqui que foi a área ampliada nesse projeto também. E tem nessa área azulzinha aqui embaixo um tomógrafo dedicado para fazer a simulação em 3D. Uma coisa interessante nesse projeto específico, que a gente precisa, enquanto arquiteto, ter também esse diálogo bem próximo com a física e que impacta diretamente no espaço físico, é o cálculo de blindagem. Então, neste caso aqui, foi interessante porque a gente tinha um espaço limitado para fazer essa reforma e o cálculo da física pediu paredes, vocês observam aqui, por exemplo, 2,20 metros, 2 metros de largura de concreto para barrar a radiação. Então, essa plantinha aqui ao lado mostra uma largura mesmo de parede que contorna a sala, tá? E como a gente não podia expandir o limite interno para o equipamento funcionar e todo o fluxo acontecer dentro da sala não cabia nesse local, neste caso, escolheu por usar blocos de alta densidade, porque o concreto a gente considera ele com a densidade de 2,3, né? E o bloco de concreto, ele tem 4 de densidade. E aí, com isso, nós conseguimos reduzir a espessura das paredes, o que aqui o cinturão, por exemplo, o C era 1,36, aqui nós ficamos com 0,50, vendo? Então, foi uma redução significativa na espessura dessas paredes que viabilizou a colocação desse equipamento neste local que havia sido desenvolvido. Então, esse é um trabalho bem junto com a física, a gente interagiu muito para poder isso dar certo. Aqui foi a planta já enxugada, né, com as medidas reduzidas, e ocorreu ainda necessidade de ajuste, porque durante a obra, como a gente não consegue ter exatamente uma precisão, e esses cálculos de física são muito precisos, o isocentro da máquina, que é o ponto que rege todas as instalações, que a gente se norteia por ele para esse tipo de ambiente, ele deslocou um pouco do que foi programado pelo fabricante. E aí a gente teve que, depois da obra pronta, fazer esse reforço que está indicado aqui na parede, que é um reforço com chumbo, placas de chumbo que foram encaixadas no formato aqui espinha de peixe. Para vocês terem ideia de como isso realmente é importante, a gente precisa entender bem
esses detalhes para não ter retrabalho, né? Não ter, de fato, maiores problemas, inclusive depois com fuga de radiação e tudo isso. Aqui eu trouxe para vocês o corte para um entendimento também importante, que essa radiação é 360 graus. Não é só para as paredes, nos 4 cantos da parede, né? Nós temos que pensar isso para teto e para piso também. E neste caso aqui, olha a espessura que ficou com 2,50 metros o teto da sala, na região do cinturão que chama, que é onde pegam os feixes primários da radiação do equipamento. Então, ele ocupa, aqui nesse corte, no CC, vocês podem ver que o pavimento, o segundo pavimento, ele foi até quase a metade do pé direito do segundo andar. Então, essa também é uma coisa que impacta bastante nas nossas decisões de arquitetura, né? Às vezes você pode pensar, queria utilizar todo esse espaço para alguma outra ocupação, e, na verdade, ele é apenas o teto da casa de máquinas desse equipamento, né? Aqui eu trago algumas fotos da obra, que também é muito interessante da gente ver. Como não pode haver fuga de radiação, qualquer brecha, ela não pode existir. Os blocos de alta densidade que foram instalados, essa estrutura foi, na verdade, vou explicar que foi um misto. Foi concreto, as vigas e pilares, foi moldado em loco, e a vedação das paredes é que foi com um bloco de densidade 4. Então, por isso vocês estão vendo essa armadura aí, né? E entender também que tudo que entra nessa sala precisa ser inclinado, justamente para que a radiação não encontre nessas passagens que são necessárias para as instalações um feixe e ultrapasse e vá para um lado externo à sala de exames. Então, esse conceito de entrar, furar, né, transpor de forma inclinada as paredes da sala, ele é um conceito importante também para que não haja fuga de radiação. E dentro disso, os blocos, eles foram instalados conjunto amarrada, no sentido da horizontal e da vertical. Tanto em um sentido quanto o outro, a gente teve que amarrar para que um rejunte não coincidisse com outro rejunte e por ali pudesse ter uma fragilidade na barreira da sala. Esse bunker, né, como chama essa área do acelerador linear, ele, nessa instituição, que é a instituição 100% SUS, e ele foi objeto de emenda, nós não sabíamos qual era o equipamento que iria ser adquirido. E foi feita uma estratégia que foi bem sucedida de considerar toda a parte da estrutura física para os 2 equipamentos. Então, as medidas da sala foi considerada, a radiação foi considerada para o equipamento máximo que pudesse ser adquirido. Essas passagens aqui, o que vocês estão vendo aqui em cima, por exemplo, são tubos, né, grossos, então foram colocados passagens a mais, tubos a mais, para que pudesse também, no futuro, permitir qualquer upgrade do equipamento, já tivesse a passagem determinada, sem precisar estar quebrando esse concreto, né, empatando o serviço. Então, é uma obra realmente assim com muitos detalhes. Isso aí a gente faz muito casado com a equipe técnica do fabricante do equipamento, é quem vai assessorando, vai dando todos esses detalhes. E nesse caso aqui também é interessante dizer que, como ele foi pensado para os 2 equipamentos de marcas diferentes, o conceito foi fazer a blindagem e deixar as passagens para instalações correrem pelas paredes de concreto, e depois foi feito o drywall. Então, não importava se era 1 metro ou 2 metros o ponte de gases, ou a parte de câmera, ou laser, porque como você estava no drywall, você pode ajustar na medida que fosse necessária. Então, foi assim, muito importante e deu muito certo isso. Essa foto aqui embaixo, à esquerda, mostra a base do equipamento, que também é uma obra que a gente vai fazendo para e passo. O equipamento chega para poder concretar. Por isso tem essa foto aqui em cima com o meio não concretado, porque a base precisava chegar para a gente finalizar o piso já com ela concretada em loco, né, com a base no local. O tomógrafo, como eu falei, hoje a maioria dos planejamentos são feitos em 3D, ou no tomógrafo, ou na ressonância. Então, esse tomógrafo ele é dedicado dentro do serviço de radioterapia, como está indicado aí na plantinha acima. Essa sala aqui é a sala de bracterapia,
queria trazer, porque às vezes a gente pensa assim, o que é BRAC, né? Na verdade, é um equipamento muito simples, esse está indicado aqui com a foto, mas o procedimento que é feito para o tratamento, ele necessita ser numa sala equivalente a uma sala cirúrgica dos seus equipamentos. Então, observe que tem foco, gases, o piso, mesa, então ele é um ambiente muito semelhante a uma sala cirúrgica. Aqui na Bahia, ele é o único hospital que faz esse tratamento de bracterapia. Por isso eu quis trazer esse equipamento aqui, chama HDR. Esse aqui embaixo é o raio-x portátil, que é importante para posicionar as agulhas, né, no momento da aplicação. E essa sala, ela também precisa das paredes de concreto, semelhante ao acelerador. Esse equipamento, embora pequeno, ele emite também uma radiação significativa que precisa do cálculo de blindagem por parte da física. Esse aqui é o simulador, que, na verdade, o aspecto dele é muito parecido com o acelerador linear, mas ele não emite a mesma radiação. Ele é raio-x, então você vê que o visor, né, bem semelhante a uma sala de raio-x, e a proteção dele é uma barita, que é justamente para não expor o paciente à radiação de forma desnecessária. Então, ele faz a simulação para ver se todo o cálculo do planejamento médico, da física, está realmente atingindo aquela parte do tumor que foi programada, para só expor realmente o paciente à radiação no ponto, no mínimo, no mais restrito que seja, para fazer o tratamento sem nenhuma outra lesão para o paciente. E aqui, para finalizar, os ambientes, né, eu trouxe aqui a oficina de moldes, porque vejo sempre uma discussão que não precisa e tal. Lá eles dizem que precisa sim, tem determinados casos, determinados tratamentos que só conseguem fazer com molde. O equipamento, mesmo com os multilifts, eles não conseguem delinear o tumor. Tem alguns casos que ainda o molde é necessário ser feito e é a melhor opção para alguns tratamentos, tá? Essa sala hoje ela não é tão utilizada, e aqui eu trouxe a enfermeira, né, que é assim, uma pessoa muito cuidadosa, e ela faz essas máscaras para as crianças. Então, a criança que vai fazer tratamento, porque tem sim, né, muitas crianças que são tratadas sob anestesia, algumas, outras conseguem ir, que é o caso das que usam ela usa essa máscara para ficar no aparelho. Então, para trazer um pouco mais, né, se é que se pode, mas ela faz Homem-Aranha, Patrulha Canina, e com isso ela consegue, assim, uma aderência, né, muito grande do tratamento das crianças. E essa sala hoje é utilizada também por ela para isso. E, por fim, o irradiador de sangue, eu também quis trazer aqui para vocês, esse equipamento que está aqui, parece um armáriozinho, ele é autoblindado, né? Ele é semelhante ao acelerador linear, porém, o feixe de radiação dele é mais intenso, mas ele não precisa de toda a sala com todo aquele cálculo de blindagem, porque ele é autoblindado, e ele serve para irradiar sangue. Então, a rigor, toda a bolsa que vai ser transfundida deveria passar pelo irradiador para matar todos os vírus, as bactérias, que só esse tipo de procedimento é que consegue matar por completo, né? E ele é o único, esse hospital aqui na Bahia, o único que tem, e no Ceará. No Nordeste, a gente só tem 2 equipamentos do irradiador de sangue. Aqui estão as referências. E o meu muito obrigado a vocês. Fico à disposição para tirar qualquer outra dúvida ou esclarecimento.